Eu queria voltar lá com o Sérgio Abud. Ele foi o primeiro participante aqui do nosso evento, o Fórum de Combate às Cigarrinhas do Milho. E tem uma pergunta aqui, Sérgio, que eu acho que você pode nos ajudar a responder. Era a respeito... vamos lá, perdi aqui. Na região dos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e MT, há notícias dessa situação com cigarrinha? Você já comentou que praticamente todo o Brasil sofre com essa infestação da praga. Eu queria que você trouxesse a experiência da Embrapa para que a gente pudesse informar esse nosso amigo internauta. Foi o Hugo Ferreira, ele faz essa pergunta lá de Goiás. Obrigado, Hugo, pela sua pergunta. Na verdade, os enfesamentos e as cigarrinhas, elas estão presentes em praticamente toda a área que a gente planta milho no país. Em algumas regiões, nós temos uma população muito mais alta de cigarrinha, e às vezes, nessa mesma região, apesar da população alta de cigarrinha, nós não temos uma ocorrência tão alta dos enfesamentos. Você viu que no início o Floss comentou que nós temos regiões em que tem muito milho plantado, tem muita cigarrinha, no entanto, nós temos uma ocorrência de relativamente um pouco mais baixa dos molicutes, né, que causam os enfesamentos. Mas sim, Tocantins, Goiás, nós temos regiões de Goiás com um problema muito sério. Tocantins, nós temos sim a presença. No Mato Grosso, esse ano nós tivemos relato da região de Lucas do Rio Verde, com muito tombamento, né? E aí o professor falou muito bem, nós temos doenças oportunistas, né? Porque esses molicutes, eles são causadores de doenças vasculares e sistêmicas, né? Vascular porque atinge todo o sistema de circulação de seiva na planta. E sistêmica porque ele acaba se distribuindo por toda a planta e diminuindo a defesa da planta e abrindo porta para acabar ocorrendo todo o complexo de doenças, né? O problema do apodrecimento de colmo, nós tivemos regiões com muitos problemas de apodrecimento. Então, como a seiva não circula muito bem, a planta acaba adoecendo. Mas sim, nós temos sim os enfesamentos e as cigarrinhas presentes em todos esses locais que nós falamos aí. Vocês da Embrapa também, como a Conab, né? A Conab fez o levantamento e já identificou que pode haver uma quebra na safra. Como é que vocês estão identificando também essa queda na produção em decorrência dessa infestação e dessas doenças? Como é que vocês têm trabalhado para mitigar esse problema que é sério para a nossa produção de grãos no Brasil? Fred, a cigarrinha, nós temos produto para controlar. Por exemplo, nós temos inseticida que você consegue controlar, não só no tratamento de semente, como também nas aplicações. Nós podemos reduzir a população dessas cigarrinhas. No caso dos molicutes, nós não temos controle, não tem produto para controlar os molicutes, nem produtos químicos, nem produtos biológicos. As cigarrinhas, o Floss lembrou muito bem, nós temos resultados significativos com o uso da isária para o controle, porque a cigarrinha, como ela fica muito ali no cartucho, é uma região úmida, os fungos ajudam muito nesse controle. É importante o produtor ficar atento com esses 10 passos que o Roberto apresentou. Uma coisa assim, tá bem simplificado aqui, mas é importante o produtor ficar atento a isso. Mas o Ministério da Agricultura, juntamente com algumas agências de defesa e algumas representações, ele tem monitorado essa ocorrência dos enfesamentos e das cigarrinhas no Brasil. E em função do manejo que é praticado, dá para nós termos uma ideia do cenário que nós temos aí pela frente. Antecipando a isso, nós precisamos de começar a fazer o que está nas nossas mãos, já a partir de agora. Por exemplo, dentro desse infográfico da mandala, nós temos aí a questão da eliminação do milho tiguera, né, que é esse milho voluntário. Isso aí é de grande importância, porque quando o produtor faz a colheita, cai muita espiga no chão. E muitas vezes essas espigas são enterradas. E elas nascem, são controladas ali no início, na cultura da soja ou na cultura do algodão, dependendo da região, né? Mas muitos ficam nascendo durante o ano. E essa presença dessa planta aí se torna hospedeira das cigarrinhas, e se tiver os molicutes, ela se multiplica muito rapidamente e depois, nas lavouras que forem plantadas sucessivamente, esse problema em potencial ele pode aumentar muito cedo.
E isso é um prejuízo considerável que nós podemos ter. Então, nós temos que fazer o trabalho que está dentro da porteira e temos que fazer o trabalho que está fora da porteira, evitando o milho na beira da estrada, né, que cai dos caminhões, evitando essas colheitas que caem espigas e ficam no campo, enfim. Nós temos que seguir essas práticas, porque não adianta nós termos esses dados, essas estatísticas, se nós não fizermos aquilo que está nas nossas mãos, já começando agora, né? Porque a próxima safra, o manejo dela começa na entre-safra, né? Que é o momento que nós estamos vivendo agora. Muito bem, os agricultores, né, Sérgio, já sofreram as consequências da ferrugem asiática. Com esse aprendizado, acho que nós podemos nos antecipar a esse problema da cigarrinha. Já convivemos com a ferrugem asiática, em algumas áreas é possível quase que eliminar esse problema. Certamente, antecipando e fazendo o manejo correto, também vamos ter sucesso no combate às cigarrinhas. Essa é a sua opinião também? Sim, eu participei assim bem efetivamente do consórcio anti-ferrugem, né? Quando começou esse problema da ferrugem asiática no Brasil, nós imaginávamos que se interromperíamos possivelmente até alguns anos de safra, né? Porque quando o problema é muito grande, como o professor falou muito bem aí, você tem uma epidemia, às vezes você tem que interromper a cultura naquela região, né? Mas nós nos adaptamos, reduzimos o ciclo da cultura, fizemos muitas boas práticas, né, que a gente acabou reduzindo a população, associado também ao manejo preventivo com os fungicidas, alta qualidade de aplicação. Para cigarrinhas, isso não vai ser diferente. Nós tivemos uma surpresa que, aparentemente, os molicutes se adaptaram muito bem às condições mais frias, né, da região sul do Brasil. As cigarrinhas ela tem uma capacidade, em função das correntes de ar, de se dispersar para regiões muito longe. O Foz falou muito bem, né? Você pegar o oeste para a região lá da Serra, a distância é muito longa, mas as correntes de ar levam a cigarrinha. E se tiver uma infectada, rapidamente, em 2 semanas, a gente já tem o vírus multiplicado numa planta e outras cigarrinhas sugando ali, elas vão se contaminar e multiplicam muito. Então, essas boas práticas, elas são importantes e eu gostaria de lembrar. Não tem nenhuma dessas práticas das 10 que isoladamente elas vão resolver o problema. Esse manejo ele é integrado e nós temos que lembrar, é territorial. Nós precisamos trabalhar a paisagem agrícola e trabalhar essas boas práticas de forma integrada para que nós tenhamos sucesso. E nós vamos ter que nos organizar como produtores, como associações, como governo, como instituições de pesquisa, todos os agentes nesse cenário, nós vamos ter que fazer uma corrente forte e trabalhar de forma cooperativa e integrada para que a gente consiga resolver esse problema no Brasil. Muito bem. Muito obrigado, então, Sérgio, por essa sua resposta nessa rodada de questionamentos. Eu queria passar, então, uma pergunta que foi feita pelo Leandro. Ele é biólogo lá de Chapadão do Sul. Eu vou fazer essa pergunta para o Floss, para a gente continuar aqui na sequência da nossa apresentação. Floss, ele pergunta: qual a maior limitação para o controle da cigarrinha em relação à tecnologia de aplicação? Ele diz a respeito da cobertura e contato. O que você poderia nos ajudar nesse sentido? Frederico, acho que o importante aí para o Leandro é nós pensarmos em tecnologia de aplicação, é uma ferramenta muito importante, mas não pensar somente em aplicação quando esse milho já está muito desenvolvido. Ou muitas vezes nós temos maior dificuldade de aplicação, seja de fungicida, seja de inseticida, quando esse milho já está do florescimento para frente, que nós temos uma dificuldade de um percentual do produto aplicado e até a parte mais baixa da planta. Então, nós devemos, eu acho que a primeira situação mais importante é iniciar essas aplicações muito cedo. Então, já na fase vegetativa, nós diminuirmos essas populações aí. É certo de que durante todo o período do milho safrinha, aqui saindo um pouquinho fora da minha região, a gente acaba trabalhando muito, a região centro-oeste também, a gente já tem feito aplicações muito cedo, já aproveitando as aplicações de herbicidas, que normalmente são nas primeiras folhas, aproveitando as aplicações de fungicida. Nós temos regiões que hoje a gente entra, devido a diferentes tipos de doença, 5 até 6 vezes com fungicida, então aproveitar essas aplicações para isso. Lembrar que se a gente tiver a necessidade de fazer essa aplicação mais tardiamente, como o milho tem uma área foliar muito grande
nós precisamos trabalhar com gotas mais finas nessas aplicações, para ter maior penetração. Esse é um fator importante, então, seja de avião, ou seja em aplicação com autopropelidos que tenham a altura suficiente para aquele momento da cultura, a gente possa chegar essas gotas e essa cauda no bacheiro. Uma das ferramentas que a gente tem usado muito para isso é poder observar pelo tamanho de gotas e o número de gotas qual o percentual da cauda que nós estamos aplicando está chegando nessa parte mais bacheira. Então, nós temos até um aplicativo que a gente utiliza, que nós criamos, em que a gente trabalha com pelo menos 20% dessa cauda chegando nesse bacheiro. Então, a gente pega papel sensível, tira foto com o aplicativo e ele calcula automaticamente esse percentual. Então, isso demonstra o quanto de produto possa estar chegando nesse bacheiro. Eu não tenho trabalhado muito com cobertura, percentual de cobertura, que é menos importante devido à vazão que muitas vezes se trabalha, mas conseguindo quantificar esse número de gotas e a quantidade de gotas que se chega, nós conseguimos chegar a esse número tão importante de aplicação. Eu queria aproveitar até, Frederico, e até parabenizar todas as apresentações, todas as falas que teve aqui dos nossos colegas, né? E o Roberto colocou uma questão muito importante, a importância não só das boas práticas dos 10 passos, como nós temos uma conjugação entre os entes, sejam institucionais, governamentais, sejam cooperativas, as empresas comerciais, etc., para nós ter um trabalho mais efetivo. Eu queria comentar 2 fatores que eu vejo importantes. Primeiro, de forma territorial, nós temos que abranger também Argentina e Paraguai nessa discussão, porque nós temos aqui na nossa divisa 2 países, principalmente o Paraguai, com uma dificuldade muito grande em termos de levar informações para o campo, apesar de que muitos produtores de alta tecnologia que respeitam determinadas situações locais. Então, a importância disso. Um segundo ponto que eu vejo de extrema necessidade é nós tratarmos a cigarrinha como se fosse o bicudo do algodoeiro. E, para mim, esse é o melhor exemplo. O bicudo do algodoeiro, normalmente em uma determinada região, são poucos produtores de algodão que se falam praticamente diariamente para ver, a partir do monitoramento, a presença dessa praga. Quando nós falamos de milho, nós estamos falando com pequenos produtores, então nós precisamos trabalhar mais com associações, com cooperativas, e essa informação, quando ela jogada direto ao produtor, que seja isso realizado de forma massiva às aplicações, quando monitoradas e identificadas a presença dessas pragas. Se nós não tivermos um trabalho massivo, com certeza nós vamos ter prejuízos muito grandes. Eu sou de uma posição que antes de proibição, por exemplo, vazio sanitário, nós precisamos criar um monitoramento e informação junto ao produtor. Acho que a última coisa que nós podemos ter é um vazio sanitário ou qualquer desse tipo, que eu não vejo que vem ao encontro da nossa situação, principalmente no sul do Brasil, devido a essa questão territorial e dos nossos vizinhos fora do Brasil. Então, mas trabalhar de forma massiva as informações, através de um bom monitoramento, talvez, possivelmente, essa vai ser a ferramenta principal nesse controle, e juntar todas essas boas práticas, sem dúvida nenhuma, são importantes ferramentas para o nosso controle. Muito bem. Obrigado pela sua participação nessa etapa, Luiz. Nós vamos agora dar sequência, então. Temos questionamentos também ao Ricardo, que é fitopatologista e professor da UDESC. Ricardo, o Hugo Ferreira pergunta, é possível que essas cigarrinhas possam também atingir outras culturas, como soja e algodão, trazendo doenças também para essas lavouras? Estou fazendo aqui uma pergunta de leigo aqui, espero que não esteja sendo muito estranha essa pergunta. Hugo, eu não tenho essa resposta para lhe passar, mas por ser um inseto com capacidade, inseto sugador, ele pode adquirir uma partícula viral, assim como pode adquirir a célula bacteriana. A cigarrinha, na realidade, ela vai persistir com o patógeno, ela é persistente, circulativo, ela pode transmitir, mas não existe nenhuma comprovação ainda de introdução de um patógeno do milho para a soja e, pelo que me consta, ao meu ver, vice-versa. Também não posso te responder mais porque eu não tenho essa informação. Muito bem. Ricardo, é possível termos resistência genética das cultivares em relação
essa doença e a cigarrinha? Olha, isso já existe. Na realidade, a situação nossa aqui, um pouco do sul do Brasil, ela pegou um pouco desprevenido os detentores dos híbridos e as próprias pessoas que fazem a venda praticamente da semente, porque nós não tínhamos epidemias, né? Não tivemos epidemias para fazer essa comparação em anos anteriores. Mas se nós formos buscar informações aí de Paraná, sudoeste do Paraná, São Paulo, Minas, existe classificação para híbridos, tá? Com relação ao grau de resistência. O que tem que ser levado muito em consideração é o que é denominado como tolerante, tá? Resistência e tolerância existe uma grande diferença. E na cultura do milho, ao meu ver, o termo tolerante, medianamente tolerante, né, moderadamente suscetível ou similar, baixa tolerância, ele pode estar passando aí despercebido, tanto pelas detentoras, né, dos híbridos, como pela assistência. E aí o problema vai ser praticamente lá no campo, quando você tem um material genético com potencial produtivo, que é praticamente o que se busca, com precocidade, com estabilidade, mas ele às vezes deixa a desejar do ponto de vista de grau de resistência. Então, alguns genótipos que nós tivemos aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até sudoeste do Paraná, também são cultivados nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. Basta agora sabermos, né, se nós temos aí diferença, né, de patovares ou similares em termos de agressividade, tanto do espiroplasma, tanto do fitoplasma e aquilo que eu comentei sobre os vírus. Qual é realmente a carga viral, quanto nós temos disso nas plantas. Vai ser um bom estudo. Eu acredito que a maior parte das empresas detentoras de genótipos avaliaram aqui do Sul, porque elas têm, quase todas elas têm os seus materiais aqui, para já indicar para a próxima safra. Eu até, ao meu ver, a primeira estratégia de controle que deveria ser respeitada aí na cartilha é buscar o material genético resistente, moderadamente resistente, ou, por exemplo, com baixa tolerância, que a empresa informe. Essa é a primeira medida que nós devemos optar, porque até então é uma medida relativamente barata, porque não está sendo cobrada por isto, né? E é a medida mais eficaz de controlar esse complexo de enfesamento e vírus, tá? Essa é uma posição minha, que eu estou mais do lado da pesquisa. E isso realmente vai ter que ser aprofundado, eu acho que por mais 1 ou 2 anos, principalmente para os genótipos aqui mais semeados no sul do Brasil. Muito bem, eu tenho mais uma pergunta para você, Ricardo. É importante a calendarização da semeadura? Você acredita que possa haver uma mudança nesse sentido das janelas de semeadura do milho para combater as pragas e as doenças? Olha, eu não acredito muito em cartilha, assim, do ponto de vista de fazer algo muito exato, sabe? Porque o estado ou os estados aqui são épocas, né, de semeadura distintas e a gente não sabe o que vai acontecer com o clima. Por exemplo, nós podemos passar por um período de excesso de chuva, e nós tivemos isso recente, e que atrasa a semeadura. Entende? Então, assim, é uma tomada de decisão que pode entrar no manejo para algumas regiões em função aí, talvez no caso da safra, em função da geada, né, que é um fator aí limitante tanto para a semeadura ou para quem vai semear mais no tarde, uma cultura após a colheita do cereal de inverno. Então, assim, calendarizar, fazer uma regra, sem nós sabermos exatamente como é que vai ser o ambiente, é um pouco complicado. Mas existem os zoneamentos agroclimáticos, né? Para isso existem os zoneamentos agrícolas, e isso pode ser feito, claro, de certa forma, para concentrar aí uma semeadura, mas de nada adianta também daí concentrar essa semeadura se nós não pensarmos aí no vetor, né?
Então, assim, onde que vai estar o vetor no período de entre safra e quando que ele vai chegar? Nós temos que ter a medida aí preventiva, que pode ser o genótipo ou a proteção da planta, né? E nós temos aí que pensar no ambiente. Eu acredito que o monitoramento, né, da cigarrinha, ela infectiva ou não, ela é tão importante quanto, às vezes, o genótipo. Então, assim, já estão sendo feitos, claro, as coletas aí pela SIDASC e outras instituições ligadas ao Ministério para quantificar atualmente, né, a presença de cigarrinhas e o quanto estão de cigarrinhas infectadas. Eu acho que não é um custo muito caro, e se nós estamos pensando na cadeia produtiva como um todo, olha, a assistência técnica tem que ser capacitada para isso e fazer algumas coletas e tentarmos, ao menos do ponto de vista aí, né, dos dois molicutes, para sabermos se vamos ter a presença de cigarrinhas infectivas em quais fases ou estágios fenológicos da cultura no início da semeadura do milho. Isso passa muito pela capacitação e monitoramento. E eu, escutando um pouco da conversa, né, dos demais colegas, eu acho que o produtor, nós não podemos deixar muito na mão do produtor. Tá? Agora, o que tem que ser valorizado é o profissional de agricultura, e esse profissional tem que estar capacitado para isso, para seguir aquilo que é recomendado. O produtor não tem uma capacidade, ou nem todo produtor tem capacidade de reconhecer a cigarrinha, de fazer um nível de dano, de determinar estágios, de determinar o inseticida mais específico. Eu acho que isso é um ponto importante. Então, assim, não adianta nós termos informação para muitos produtores que nem todos têm o nível tecnológico. Então, aqui vai mais a extensão, e eu acho que nós temos uma grande falha, e nós tivemos esta falha, com toda sinceridade, eu vi isso em Santa Catarina, dessa parte aí de capacitação, de reconhecimento do problema, para depois passar a informação do produtor. É muito fácil nós fazermos indicações, né, às vezes sem acompanhar a reação do genótipo, sem acompanhar a população da cigarrinha, sem acompanhar as condições ambientais, né, propícias para aplicação ou não de um agente de biocontrole ou um produto químico. Eu acho que isso vai no contexto do manejo integrado. Simplesmente recomendar aplicações, nós não estamos pensando na sustentabilidade do agroecossistema, principalmente na proteção do meio ambiente. Então, isso também tem que ser levado muito em consideração. Muito bem, Ricardo, eu tenho outras perguntas aqui, mas eu vou deixar para você responder depois, por gentileza, para os nossos amigos internautas, tem muitas aqui. Eu queria passar então um questionamento para o Germano Fopa Neto, nesse sentido, ô Germano, a gente ouviu aqui a respeito, você teve hoje a presença aqui de grandes especialistas trazendo muitas informações. Qual aquela que realmente você acredita que agora, dentro dessas 10 práticas que o Roberto citou, aquelas que você vai aplicar à sua próxima produção para que você consiga ter mais sucesso no combate à cigarrinha e ao enfesamento? Olha, Frederico, pelo que eu estou vendo das práticas, eu acho que aqui o que eu mais vou aplicar vai ser monitorar a presença da cigarrinha. Eu acredito que isso não foi feito esse ano, né? Então nós temos que estar mais ligados quanto a isso. E também a questão do milho tiguera, né? Como eu comentei, hoje mesmo pela manhã, fui visitar uma lavoura de soja que encontrei, né? Já tem milho tiguera, né? Como o Sérgio comentou, cai a espiga, fica enterrada, depois acaba plantando no inverno, plantando no verão depois e de repente aquele milho continua germinando, né? Então tem que ter um cuidado quanto a isso. Eu acho que esses dois aí é os que a gente vai mais cuidar a partir do ano que vem. Você comentou na sua fala inicial a respeito da escolha da variedade. Muitas vezes a variedade que é mais tolerante aos molicutes, à doença, né, e à cigarrinha, pode ser uma variedade que não seja tão produtiva. Nesse momento que os preços das commodities, o preço do milho está nas alturas, né, remunerando o agricultor, como fazer aquela escolha que traga equilíbrio entre eficiência e custo, né, da sua lavoura? Pois é, eu acredito, na minha opinião, que temos que escolher híbridos com uma taxa de tolerância um pouco maior, mas integrando com esse manejo integrado, manejo integrado, né, das boas práticas. Porque eu acredito que para ter um sucesso na lavoura, temos que visar o retorno financeiro, né, que é para isso que todo mundo trabalha. Então, eu acho que a gente focar só
nessa questão de uma tolerância maior e deixar um pouco de lado a produtividade, eu acredito que não seja o caminho, né? Nós temos que pensar em sempre procurar produzir o máximo e ter mais rentabilidade, né, do sistema. Você não imaginaria, então, na próxima safra, fazer uma rotação com outra cultura? Não é possível, com preços remuneradores, com a necessidade de se plantar milho, diminuir a sua produção, né? Você plantar outra cultura no lugar, né? Pois é, eu acredito que não. Aqui para a nossa região ele vai muito bem, né, para essa época e como comentamos da remuneração, eu acho que é uma cultura que a gente pode apostar, sim, que vai trazer bons retornos. Se o clima ajudar, né? Tudo depende do... Muito bem. Esse é mais um grande desafio do agricultor, né? Este ano tivemos problemas com o plantio e a colheita da soja, atrasou o plantio do milho safrinha, e isso é mais um condicionante aí para trazer prejuízos aos agricultores. O Germano, segura com a gente aí mais um pouquinho, a gente já está encerrando o evento, eu vou só passar agora para a última pergunta para o Roberto. Roberto, a gente percebeu a quantidade de informações, o nível de conhecimento que quem nos acompanhou hoje nesse evento pôde receber. Agora, a gente quer ouvir da CropLife qual é o investimento que as suas associadas estão realizando nesse sentido de evoluir, de auxiliar as entidades como a Embrapa nas pesquisas para que o agricultor tenha aí mais eficiência no combate a essa praga e essa doença. Roberto, o que você tem a dizer a respeito desse questionamento? Fred, o investimento das nossas associadas em melhoria das variedades, na comunicação, até o fato de estar participando de novas pesquisas, né, para poder trazer respostas para perguntas que ainda não foram respondidas, é importante, e as empresas estão fazendo esses investimentos, né, através também de suas equipes que estão no campo, ajudando no monitoramento e no diagnóstico, buscando uma melhor compreensão para trazer informações mais assertivas, né? Achei muito bacana aqui quando o Flores comentou aí sobre a questão do bicudo, né, e do algodão como exemplo. Eu assisti essa semana um vídeo do pessoal no estado do Maranhão fazendo um belíssimo trabalho de combate ao tiguera do algodão, né, que é um problema gravíssimo para o bicudo, e lá eles estão fazendo um trabalho sensacional nas estradas, removendo as plantas de algodão, aquelas que são resistentes, estão arrancando na mão, as outras que não são estão usando herbicidas, mas estão fazendo um trabalho importante para evitar problemas fitossanitários na cultura do algodão. Eu acho que o mesmo tem que ser feito em todo o Brasil com relação ao milho, né? Então, a ideia nossa aqui é investir bastante aí nos programas de educação, disseminação dessas boas práticas, levar informação para o extensionista, levar informação para os consultores, fazer com que isso chegue nos agricultores. Essas discussões que a gente participa junto ao Ministério da Agricultura e aos estados, tem uma oportunidade aí de analisar essa questão do zoneamento, né, das regiões, de trabalhar ou pensar em função dos diagnósticos e do monitoramento em algum modelo de calendarização. E a ideia aqui não é proibir o plantio, mas existem políticas de financiamento, né, tem uma série de políticas que podem ser implementadas para estimular os agricultores a plantarem na época correta, né? Informação de Big Data, inteligência artificial, base de dados. Então, assim, a gente tem que migrar para uma agricultura cada vez mais profissional, né? E o cultivo de milho ele vem se profissionalizando no Brasil, né? E a gente tem que trabalhar por isso, para fazer o produtor usar a melhor tecnologia e usar a tecnologia a seu favor, né? E pensar, é muito importante quando a gente fala do manejo integrado, mas ter essa visão dos sistemas produtivos. A gente tem ouvido muito falar, né, dos cuidados que você toma numa lavoura ajudam e melhoram os resultados da lavoura seguinte, né? Então, o produtor ele tem que ter essa visão do sistema produtivo na sua região, né? E trabalhar de forma colaborativa. Não adianta, numa região onde tem 10 produtores, 9 fazerem um trabalho correto e um deles deixar o tiguera, não fazer controle vai dar problema, então vai atrapalhar os demais. Então, é importante ter essa visão e esse esforço coletivo. Esse tema, sob o ponto de vista agronômico, ele é desafiador, é apaixonante, porque instiga a gente a pesquisar e a conhecer mais do assunto. Eu vejo aqui uma oportunidade muito grande. O agricultor brasileiro ele está cada vez mais profissional. E a CropLife vai estar ao lado das instituições brasileiras,
com as suas associadas, desenvolvendo pesquisa e trabalhando sempre para levar a melhor solução, a melhor ferramenta para o produto rural. Muito bem. Bom, nós estamos encerrando já esse evento, Roberto, já são quase 2 horas que nós estamos nesse fórum com especialistas abordando o tema Desafios no Combate às Cigarrinhas do Milho. Então, Roberto, eu queria já me despedir de você. Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio da CropLife a essa iniciativa do Notícias Agrícolas em levar essas informações aos nossos amigos internautas. A sua presença hoje trouxe aqui informações de grande valia a respeito, inclusive, desse infográfico. Nós vamos deixar essa apresentação, claro, postada aqui nas nossas redes sociais e também na página do site Notícias Agrícolas para ter mais informações. Obrigado, Roberto Araújo. Fred. Pois não. Esse material está disponível também para download no site Boas Práticas Agronômicas. E ouvindo aqui a sugestão dos colegas, o próprio Ministério da Agricultura também está pensando aí no Paraguai e no Uruguai. Nós vamos fazer um infográfico em espanhol também, tá bom? Muito bem. Mais informações aí para que a gente possa auxiliar os agricultores a serem mais eficientes. Luiz Gustavo Floss, obrigado pela sua participação, meu amigo, aqui no nosso evento de Desafios no Combate à Cigarrinha do Milho. Obrigado, Frederico. Obrigado a todos os colegas aqui. Sem dúvida nenhuma, esse é um momento importante para a gente poder dar as possíveis soluções para muitos problemas. Nossa agricultura não é mais simples, ela é muito complexa. Então, cada vez mais nós precisamos nos aprofundar e buscar soluções para todos estarem inseridos nisso. Então, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Queria agradecer também a presença de Ricardo Casa, fitopatologista, professor e pesquisador da Universidade de Santa Catarina. Ricardo, obrigado pela sua apresentação, amigo. Obrigado, Frederico. Tá bom, eu que agradeço, espero ter contribuído. E só passo uma mensagem que é a valorização do profissional, principalmente nas tomadas de decisões, iniciando agora de modo preventivo. Tá? Obrigado, Frederico. Obrigado, até uma próxima. Agradecer também a presença do Germano Fopa, que é agricultor de Campos Novos, em Santa Catarina, sua propriedade de Santa Terezinha, que, claro, como tantas outras no sul do país, também sofreu com o ataque das cigarrinhas. Obrigado, viu, Germano, pela sua presença aqui, trazendo informações aí de quem vive no dia a dia os problemas da agricultura. Obrigado, Frederico. Obrigado a todos os colegas aí. Acho que eventos assim só trazem ganho ao produtor, né? Porque hoje, como o professor Floss falou, a diferença do lucro e do prejuízo está em detalhes, né? Então, acho que isso sempre agrega para o produtor acertar mais no seu manejo. Muito obrigado, meu amigo. E também Sérgio Abud, falando diretamente de Brasília, da Embrapa, ele é pesquisador de transferência de tecnologia. Sérgio, hoje transferimos realmente muita tecnologia neste fórum, né, amigo? Sim, muito obrigado, Fred, agradeço Notícias Agrícolas. Esse evento ele é de uma importância muito grande. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos que estão nos ouvindo. Fiquem atentos com as informações sobre cigarrinhos e enfesamentos. E sigam as boas práticas agronômicas, né? Com certeza isso vai ajudar a reduzir os prejuízos e os problemas que a gente pode ter, não só dentro da sua propriedade, como também para toda a região e para o Brasil. E contem sempre conosco. Contem com o profissional da área de extensão, todos esses profissionais que trabalham ligados ao agronegócio, eles têm muita informação e podem ajudar muito. Contem sempre conosco, estamos sempre juntos. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez, então, a presença dos nossos amigos especialistas falando aqui para o evento Fórum Debate, os desafios do combate às cigarrinhas do milho, quase 2 horas de evento, disponibilizaram um grande espaço na agenda de todos para trazer mais conhecimento aos nossos amigos internautas aqui do site Notícias Agrícolas. Todos os questionamentos que não puderam ser respondidos, claro, serão respondidos posteriormente por todos os nossos amigos e mais uma vez então agradeço a presença de todos os que nos acompanharam aqui nesta tarde de terça-feira, dia 30 de março, no evento Fórum Desafios no Combate às Cigarrinhas do Milho. Agradeço a gerência de comunicação da CropLife em nos apoiar nessa iniciativa, a nossa equipe técnica e a você que nos acompanhou nesta tarde. Então, quem precisa de mais informações, fiquem conosco aqui no site Notícias Agrícolas.